Olá! Hoje eu venho falar sobre o tema crianças prodígios. Um tema muito abrangente, complexo, que por si só já daria um curso inteiro. Bem, mas eu vou falar um pouquinho então sobre isso. Bem, por definição, crianças prodígios seriam crianças que mostram habilidades que não são nada comuns para a sua idade, ou melhor, que muitas vezes não são alcançáveis nem para pessoas adultas, para a maior parte das pessoas adultas. E geralmente essas crianças, elas aprenderam de outras pessoas muito pouco, né? Precisaram apenas de poucos impulsos, poucos ensinamentos sobre determinado tema ou temas e desenvolveram aquilo em um nível de excelência. Crianças prodígios nos trazem, pelo nosso lado positivo, né, da psique, eles nos provocam muita admiração, né, espanto, né, curiosidade. Não é? Então, como é que pode uma criança tão pequena saber tanto, conseguir tanto, né? Então, é esses primeiros sentimentos que essas crianças prodígios nos tocam. É como se fosse uma prova, né? Uma prova do divino na própria Terra, não é? De tão especial que esse fenômeno nos toca sempre, não é? Claro, a depender do nível do prodígio e a depender também do que você se identifica, não é? Com a capacidade dele, com a devida capacidade. Claro que se eu tenho uma tendência a gostar mais de esporte e eu vejo um prodígio do esporte, aquilo me toca de maneira especial. Se eu sou uma pessoa mais inclinada às artes e eu me deparo com um prodígio na área das artes, é claro que aquilo vai me tocar ainda mais. Mas, de forma geral, é isso que esse fenômeno nos causa, né? Uma grande admiração, espanto, curiosidade e um certo respeito, não é? Não pela pessoa, pelo aquele indivíduo, mas pelo fenômeno em si, pela grandeza que esse fenômeno nos mostra, não é? É como se ele nos relacionasse diretamente com uma força que nós não conhecemos bem, que nós não conseguimos explicar bem, não é? E dentro da história do ser humano, é essa ligação, né, direta com o divino. Daí um certo respeito para com o fenômeno do prodígio. Agora, existe também um lado um pouco obscuro da nossa psique, né, com relação ao mesmo fenômeno. É como quando você vê esse tipo de capacidade, né, em tão tenra idade, é como se colocasse um espelho, né, na nossa frente do que a gente não é e provavelmente, né, que é sentido lá no íntimo, nunca vou ser, não sou, nunca vou ter a capacidade de ser, nem que eu me acabe de praticar, de estudar e de me esforçar. É tão
é tão grande isso que eu não serei nunca, né? Ele espelha, aquela pequeno ser, ele espelha a sua pequenez, a nossa pequenez. Não só a nossa particular, mas também, na maior parte das vezes, das pessoas, em relação às pessoas também que a gente mais ama, por exemplo, filhos. Não é? Então, aquele pequeno ser tão doce, tão angelical, não é? que traz essa capacidade tão pura, não é? Porque você sabe que é pura, aquela criança ela está ali irradiando pureza, né? Que aquela capacidade veio, nem ela sabe mais, nem ela sabe de onde que veio, né? Ela veio direto do divino. Então é aquele sentimento muito bem retratado naquele filme antigo, acho que é da década de 80 ou 90, do Mozart e do Salieri, né? O Salieri era invejoso e que ele relata o filme todo, ele narra, né? O filme todo, como Deus pôde fazer uma coisa dessas com ele, né? Colocar à frente dele, né, na cara dele, aquele tamanho talento, aquele tamanho fenômeno de prodígio, né? Foi muito bem retratado aquele filme. Quem é mais novo talvez não tenha visto, mas quem é um pouco mais velho pode se lembrar muito bem. O filme na época ganhou mais de 9 Oscars, um filme excelente. Pois bem, então o filme ele retrata exatamente esse sentimento, né, desse lado obscuro que nós temos com relação ao prodígio, né? É aquele espelho, olha aqui o que você não é e o que você nunca vai ser capaz de ser, né? Porque eu escolhi aquela outra pessoinha para incorporar o exemplo do meu divino, né? Quando aquele Salieri, aquele personagem, ele conversa com Deus, né? Exatamente assim, nesse nível, né? Então, o prodígio tem essas duas grandes ideias, né? Aquele alvo máximo da nossa admiração, né? E do nosso, como é que se chama? Demut em alemão, do nosso agradecimento, né? A tudo ao divino, né? Muito obrigada por você mostrar o quanto há uma força que nós não controlamos e que está aí, não é? E por outro lado, aquele sentimento obscuro com relação ao prodígio. E eu quero deixar bem claro aqui, assim como ficou claro no filme da década de 80, né, do Mozart, quando há esse sentimento obscuro, né, e também o sentimento positivo também, nos como adultos, sim, claro, racionalmente, que é o fenômeno em si que provoca esses sentimentos e não necessariamente não é a pessoa que está incorporando, não é aquela criança pessoal, né? aquela criança em si, mas é o fenômeno, porque ele é tão grande, ele é tão bombástico, que ele é aquele mesmo, é o abstrato que nos faz ir ao céu e vir à terra, né, ou até o inferno, né? Muito interessante esse tema, esse fenômeno. E para completar aí, seria interessante colocar também que o prodígio, ele também, já em toda a história do ser humano, o prodígio, ele sempre foi alvo de pessoas gananciosas financeiramente. Sempre.
Sempre na história do ser humano houveram pessoas em volta de um prodígio que tentaram ou de fato ganharam dinheiro em cima do talento e da inocência da pessoa que incorpora, não é, esse fenômeno do prodígio em si. E é por isso que uma maior desmistificação do fenômeno, juntamente com a ideia de respeito e admiração, né, às capacidades em si, é tão importante. Eu creio que hoje se fala, começa a se falar um pouco mais sobre o tema, e isso é muito positivo, né? Então, o fenômeno prodígio, ele existe, nós devemos respeitá-lo, porque ele faz parte, não é, da natureza humana. Há essa ambiguidade, né, do lado positivo e do nosso lado obscuro da nossa psique, da psique do ser humano. No entanto, ele deve ser sempre, o fenômeno deve ser sempre desmistificado e sempre olhar que ao lado desse, ou dentro desse grande fenômeno, há uma criança, né? E essa criança precisa ser protegida, não é? Ela não deve ser endeusada pelo que ela não é, que isso pode acarretar uma carga nela, mas também não deve ser desrespeitada, menosprezada a menos do que ela é. Esse trabalho é muito importante. Esse trabalho que eu estou dizendo é o trabalho do ser humano como sociedade, que vai ainda além dos profissionais individuais que trabalham com isso, com esse tema em si. Muito bem. E aí, é claro que quando a gente fala de prodígio, a gente fala também de vários níveis de crianças precoces, né? De habilidades precoces. Uma forma o mais perto da maioria das pessoas que estão me assistindo aqui, que seriam crianças que mostram habilidades precoces. Mais amplamente hoje em redes sociais, não é? Que passa aí na nossa timeline muitas vezes. A depender do conhecimento da pessoa, ela nem liga esse fator com a ideia de capacidade acima da média, né? A pessoa só acha engraçadinho. Mas quando você começa a compreender melhor o tema, você chega a alguma conclusão um pouco mais concreta. Por exemplo, hoje nós vemos muito comumente nas redes capacidades bastante interessantes, como por exemplo daquela menininha Alice, né? Aquela fofíssima que nos encanta, que é aquela das palavras difíceis, né? Muito gracinha ela. Há também outras, há também acho que chama Lulu, né? A vendedora, que ela tem uma capacidade enorme de comunicação, tanto verbal quanto gesticulatória, né? Ela incorpora um certo personagem, né? E ela se desenvolve, ela realmente nos encanta, não é? Capacidade de comunicação assim enorme. Há também uma outra que também se destaca na capacidade de comunicação, que ela é do Nordeste, né? Pela forminha que ela diz, eu concluo que ela é do Nordeste. E
E ela, essa outra, que também é na comunicação, mas já é diferente, né, da Lulu, ela é uma outra forma de ser, mais, ao meu ver, um pouco mais imitativa, né, o que não desmerece em nada, porque a capacidade de imitação também é diretamente referente à, à inteligência, né, da pessoa. Que também é uma graça, se destaca muito. Há outros, não é? Há um que, por exemplo, que ele é meio bebê. Eu acho que ele não tem mais 1 ano e meio, talvez, não muito mais do que isso, que ele sabe todos os nomes dos alimentos, das comidas, né? Todas as frutas, todos os legumes, dos mais exóticos, dos mais difíceis, quiabo, jiló. Até dos pratos feitos, né, prontos, que a mãe dele mostra para ele sabe tudo, né, bobó de camarão, não sei o que, e ele tá sabendo tudo. E quando ele não sabe, quando ele não consegue distinguir um do outro pela aparência, ele distingue pelo paladar, né? A mãe propõe, experimente. Aí quando ele experimenta, aí ele lembra do nome. Que aí já a capacidade também já vai para outro, né? Outra forma mais distinta, né? Porque uma coisa é o reconhecimento do concreto, da visualização da forma, né? E a outra coisa é o distinguir pelo paladar, né? Já é outra forma. Muito interessante. E com essa capacidade há também outras crianças também na rede, que eu não me lembro o nome, né? Mas que eu também já vi, né? Bastante semelhantes. Enfim, todas essas crianças, essas capacidades que para alguns podem parecer bonitinho, todas elas, quando é a esse nível, né, que eles apresentam, é um sinal claro de inteligência acima da média. Claro isso. Né? É um sinal já, bandeirinhas vermelhinhas, falando, olha, aí tem aí um pacotinho bastante especial, preste atenção. É esse o recado. Não é? E há uma também bastante interessante, que é a professorinha, né? Eu não lembro o nome dela, mas é uma que corrige, né, o português do pai e da mãe. Também é muito legal. Ela corrige. Então, por exemplo, ela pode estar brincando, ela pode estar prestando atenção focada, né? Eu vi alguns vídeos, né? Porque às vezes também eu acho que é um pouco demais. Não demais a capacidade, mas a quantidade de vídeos, né? Enfim. Então eu não sigo assim, eu vejo esporadicamente. E noto, né? Eu que gosto desse tipo de tema, eu noto a capacidade da criança, do fenômeno. E aí ela escuta, pode estar como for, ela escuta a fala e ela corrige, né? Olha só, olha a capacidade auditiva dessa criança seletiva, né? A capacidade de captar o detalhe, né? Porque é uma concordância que às vezes a mãe a maioria das vezes propositalmente, né? Não fala corretamente, né? O plural, a concordância do verbo, e ela capta e corrige na hora, né? E muita gente pode pensar, não, mas sabe o que é? Isso é porque ela tem os pais que são professores de português. Eu não sei se são, tá, gente? Eu só tô... É que eu já vi nos comentários. Os pais que são professores de português, ou a família que prima muito, né, pela linguagem.
e aí que faz em casa e aí a criança imita. Mas peraí. Quantos milhões de crianças, não é? Tem os pais que são professores, que primam ao máximo por uma boa forma de linguagem em casa e são acadêmicos, ou seja lá o que for, e a criança não tem nem de longe esse tipo de capacidade. Quantos e quantos, né? Então, e às vezes esse tipo de capacidade aparece em famílias que não tem nada a ver com aquele tipo nem com aquele tema. Aparece assim, é como se fosse uma rosa vermelha em meio a um campo de rosas brancas. Esse tipo de capacidade precoce, né? Até que ponto ele fica nesse prodígio? Até que ponto isso se mantém? Ele se mantém até a vida adulta? Não é? Nesse poder, nessa luz toda, ou ele diminui? Ele se transforma ou ele acaba? Né? Essa é sempre uma pergunta constante. Então, se você tem uma criança com uma capacidade nessa forma, né, que eu acabei de dar os exemplos, ou até numa outra, que nem eu falei, existem vários níveis, não é? Existe aquele, por exemplo, existem os grandes instrumentistas, por exemplo, né? Os grandes cantores que parece que já nascem prontos, não é? Enfim, existem vários níveis. Mas essa criança que você tem, que você nota uma capacidade diferente, será que ela vai, né, ficar com essa mesma capacidade para a vida adulta? Será que uma grande comunicadora hoje vai ser realmente uma grande comunicadora amanhã? Um grande instrumentista hoje, ele será um grande instrumentista amanhã como profissão? E nós como sociedade, como nós devemos apoiar essas crianças, esses talentos, né, vamos dizer assim? Nós devemos já investir tudo nesse talento ou deixar um caminho aberto para eles? Porque a nossa sociedade, o que vê o nosso prodígio hoje, não é a mesma que via o prodígio antigamente, já pela nossa construção de aprendizado escolar, né? Antigamente, os grandes prodígios, eles levavam um aprendizado totalmente individual, não é? E muito focado naquele ponto do seu talento. Hoje, já isso não é bem assim, né? E por isso a gente deve, como sociedade, a gente deve pensar nesse ponto, não é? Como é que deve ser a formação dessas crianças para a vida? Perguntas e principalmente comentários com relação a esse tema serão muito bem-vindos. Beijos e até a próxima.